O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos nesta primeira parte do tempo do Advento. Lembra que nós já meditamos que o Advento tem duas partes principais. Na primeira parte, do início do Advento até o dia 16, inclusive, os textos, eles nos levam à reflexão a respeito da primeira vinda de nosso Senhor, da segunda vinda de nosso Senhor, e de como nós devemos estar por ocasião desta segunda vinda de nosso Senhor. E os textos, a partir do dia 17 até o dia 24, eles nos preparam para a vinda imediata, isto é, para a vinda do Senhor no Natal. Então, a tonalidade dos textos de agora até o dia 16 é sempre uma tonalidade escatológica do fim dos tempos, que nós precisamos estar preparados. Pois bem, então é nesta ótica que nós precisamos ler e meditar os textos da liturgia. O Evangelho de hoje é a conclusão do grande sermão da montanha de Nosso Senhor. São os capítulos 5º, 6º e 7º de Mateus. Então são sempre esta conclusão. Ora, para que nós compreendamos bem esta conclusão, vamos então fazer assim uma rápida apresentação dos capítulos 5º, 6º e 7º, para que entendamos o que é que o Senhor quer dizer quando afirma: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o que é que nosso Senhor ele quer dizer com isso? Vamos lá. Então, no capítulo 5º, o capítulo 5º começa com o chamado Sermão da Montanha, com o Sermão das Bem-aventuranças, em que nosso Senhor vai dizendo que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos. E quando ele termina lá no versículo 11, capítulo 5º, versículo 11, quando nosso Senhor diz: bem-aventurados sereis quando fordes perseguidos, caluniados, maltratados por causa de mim e do meu evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Ora, nosso Senhor fala então de uma bem-aventurança por ocasião de uma perseguição. Então nós percebemos, se nós tivermos um pouquinho de juízo, e nós temos, que para que nós então vivamos esta bem-aventurança, nós precisamos estar fortalecidos. Nós precisamos de uma graça especial para que, mesmo quando perseguidos, caluniados e maltratados, nós possamos nos regozijar, nos alegrar,
com a grande recompensa que nos é prometida. Mas continua, nosso Senhor, Ele vai dizer que nós somos, lá no versículo 13, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se a luz, se a lâmpada não acende, se a vela não acende, para que serve? Para ser jogada fora. Se o sal perde o sabor, para que serve? Para que serve colocar aquela areinha na comida, se não for para salgar? Então, serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, se nós somos sal da terra e luz do mundo, mas de verdade não somos sal e luz, nós seremos jogados fora. Então, percebe que a tônica do sermão da montanha é uma tônica forte, firme, e isso deve então fazer com que nós fiquemos com a orelha em pé. Então, eu preciso ter uma fé forte, uma fé firme, eu preciso ser um cristão forte, um cristão firme. E quando a igreja põe este grande discurso aqui no tempo do advento, na primeira parte do advento, a igreja está dizendo a nós, seus filhos, que nós precisamos ser fortes e firmes para que possamos estar de pé por ocasião da vinda do Filho do Homem, por ocasião da vinda de nosso Senhor. E nós sabemos, é fé bíblica, presente na Sagrada Escritura, ensinada pela Igreja de Cristo, pela Igreja Católica, que por ocasião da segunda vinda de Cristo, esta segunda vinda será precedida por uma grande tribulação. Então precisamos, Catecismo, número 765, 567, gente, agora os números, se é 567, se é 765, se é 675, eu posso depois ver, mas eu já falei tantos aí, você procura os três, 567, 765, é um desses daí, mas está lá no Catecismo, que a igreja, eu acho que é 765, não sei, Catecismo, eu vou colocar lá depois no rodapé da homilia que é transmitida, eu confirmo direitinho, mas está lá, que a igreja, antes da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, ela passará por uma grande tribulação. Por isso, precisamos ser sal da terra, luz do mundo, cristãos fortes, porque senão, não resistiremos. Então, para isso, precisamos colocar em prática a nossa fé. Nós não podemos simplesmente vir à missa, rezar o terço, rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, mas não colocar em prática aquilo a que somos chamados por meio da nossa vida de oração, da nossa prática sacramental, porque nem todo aquele que reza de qualquer jeito aqui, nem todo aquele que tem palavras orantes nos lábios entrará no reino dos céus. Nós precisamos rezar de verdade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Diz aqui a palavra, se vocês, porque o evangelho de hoje são os versículos 21, depois 24 a 27, do capítulo 7 de São Mateus, mas se você pegar os versículos 22 e 23, vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós pregamos em vosso nome, nós expulsamos demônios em vosso nome, e Jesus dirá, eu não vos conheço, afastai-vos de mim, servos maus. Então percebe que são pessoas que têm alguma intimidade com nosso Senhor, mas é uma intimidade superficial. Eles conhecem nosso Senhor, afinal de contas, Senhor, Senhor, nós o pregamos em nossas praças, mas vocês não viveram aquilo que vocês pregaram. Vocês de verdade, vocês não me honraram em suas vidas. Percebe que esta palavra de nosso Senhor, a palavra de hoje, é uma palavra para nós que conhecemos nosso Senhor, para nós que vamos à igreja,
para nós que carregamos o terço no bolso, para nós que às vezes até rezamos o terço, mas a pergunta é: rezamos de verdade? Procuramos nos configurar a Nossa Senhora, que foi sempre sim à vontade de Deus? Nós procuramos imitar Nossa Senhora, imitar os santos que procuraram ser fiéis à vontade de Deus, não apenas conhecê-la, mas vivê-la. Porque, meus santos, para que conheçamos os mandamentos de Deus, basta apenas que nós nos apliquemos a estudá-los. Um historiador, um estudioso de religiões, ele sabe quais são os mandamentos da Igreja Católica e o que é necessário para ser católico, mas isso não o faz um católico de fato. Ele conhece, mas ele não vive. Então percebe aqui que nós somos chamados a uma vivência, e Jesus vai continuar aqui neste grande sermão, cujo evangelho de hoje é a conclusão. Então, para que nós compreendamos, imagine, é uma homilia de Nosso Senhor, mas o evangelho de hoje é apenas a conclusão dessa homilia. Então vamos ouvir, de uma maneira rápida, toda a homilia, para que nós compreendamos o peso da conclusão. Então Jesus continua, ele vai dizer então que brilhe a vossa luz, versículo 11, versículo 16, Mateus capítulo 5, versículo 16, que a vossa luz brilhe diante dos homens, que as vossas obras brilhem diante dos homens, para que vendo, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Então, vós sois sal da terra e luz do mundo. Pois bem, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que os homens vejam que vocês creem de fato, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus, e não o contrário, que vejam os vossos maus testemunhos e digam: olha aí, um católico, o que ele está fazendo? Olha aí, aquele católico, o que está dizendo? Olha aí como o padre está vivendo. É por isso que eu não sou católico, que os católicos, eles não vivem de verdade a sua fé. Olha como ele está se vestindo, olha que tipo de música está tocando na casa dele, na casa dela. É por isso que eu não sou católico, que os católicos, eles não vivem a fé. Entende, meus santos? Percebe aqui a exigência para a qual nós somos chamados, para testemunhar a nossa fé. Senão nós só diremos de boca: Senhor, Senhor, e o Senhor dirá: afastai-vos de mim, servos maus. E diz aqui, versículo 28, deixa eu pegar aqui o texto completo, Mateus capítulo 7, versículo 23, e no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci. Crê em Deus Pai, crê em Deus Pai. Você pode imaginar que palavra dura. Misericórdia, Jesus, você dizer: Senhor, Senhor, eu rezava o terço, eu ia à missa, Senhor, Senhor, eu dirigia grupo de oração, Senhor, Senhor, eu celebrava a missa, eu sou padre, Senhor, Senhor, eu sou catequista, eu ensinei o caminho a muitas crianças, Senhor, Senhor, eu sou ministro extraordinário da comunhão eucarística, eu te levei aos doentes. E Jesus dizer: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Percebe, meus santos? Porque de que adianta se eu ensino, mas não faço? Eu sou hipócrita, eu sou aquele tantas vezes condenado por Jesus, eu sou um fariseu. Então, esta palavra de hoje é uma palavra fortíssima, que tem como objetivo nos preparar para que nós estejamos de pé, quando por ocasião da vinda de nosso Senhor, nos preparar para que nós nos mantenhamos de pé, quando a tribulação vier,
quando a tempestade vier, porque se nós vivermos a nossa fé, a nossa casa estará construída sobre a rocha. Mas se nós não vivermos a nossa fé, a nossa casa estará construída sobre a areia. Quando a tempestade vier, quando os vendavais vierem, quando as enchentes vierem, arrastarão a casa, porque ela não tem sustentação. Então, se a vinda do Senhor será precedida por uma grande tribulação, nós precisamos estar alicerçados sobre a rocha, senão nós não aguentaremos. Então, meus irmãos, preparar-se durante o advento é se preparar para este encontro com nosso Senhor, que nós não sabemos quando se dará, mas que pode se dar na nossa vida. A vinda de nosso Senhor pode se dar na nossa vida. E se nós olharmos para os tempos atuais, nós vemos que o cerco tem se fechado cada vez mais, que o mundo tem se tornado cada vez mais contrário a Cristo. Imagine a Europa cristã, a Europa formada pelos valores católicos. A Europa quis, aí deu um probleminha, voltou atrás, mas no coração das nações, dos grandes das nações europeias, estavam querendo retirar o nome Natal, porque está muito ligado a Cristo. Imagine o que é a Europa querer se desligar totalmente de Cristo, uma Europa inimiga de Cristo. Não, nós não queremos que Ele reine sobre nós, nós não queremos estar ligados a Ele, nós não queremos que este período seja chamado de Natal. Vamos dar um outro nome. Imagine se eu dissesse assim: eu não quero não que ninguém saiba que eu sou filho do Overlack e da Jane. Não quero mais saber. Isso já seria horrível. Um filho que nega o seu pai, que nega a sua mãe, que nega os seus irmãos. Não, eu nem os conheço, tenho nada a ver com eles. Mas a ofensa feita a Deus é infinitamente maior do que a ofensa de um filho para com o pai. E nós estamos vendo isso cada vez mais, as leis das nações no mundo inteiro, cada vez mais se dissociando de Cristo. Não quero ter parte com Ele. Então nós estamos, meus irmãos, em tempos que se aproximam do fim. E nós estaremos de pé? Nós estaremos preparados? Ou nós seremos esses que chamam, que dizem Senhor, Senhor, mas que de verdade não estão alicerçados sobre a rocha? E continua, então, lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: olhe, cuidai, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens. Viva a sua fé principalmente no seu coração, faça o bem, mas faça o bem porque isso agrada a Deus, não para ser elogiado pelos homens. Então, quando você rezar, quando você jejuar, e quando você der esmola, quando você fizer misericórdia, faça isso por amor a Deus, mas não queira receber a vossa recompensa dos homens aqui na terra. E Jesus continua: por quê? Porque o vosso tesouro está no céu. Queira ser louvado por Deus e não pelos homens, queira agradar a Deus e não aos homens, mesmo que isso lhes custe a vida, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por isso, ajunte tesouros no céu. Ajunte. Aí você diz: mas padre, mas infelizmente a minha postura ultimamente tem sido contrária. Eu vou à igreja,
eu rezo, mas eu procuro juntar tesouros na terra. Se me sobrar tempo, eu busco o céu. Eu percebo que na minha vida, eu estou primeiramente buscando as coisas da terra. O que resta, eu dou a Deus. Mas, meu santinho, nosso Senhor diz, Mateus, neste mesmo sermão, que ele concluirá com o evangelho de hoje, Jesus diz, Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado como acréscimo, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Percebe que se nós estivermos ligados à rocha, se nós estivermos ligados a Cristo, nós iremos compreender esta palavra e iremos dizer, então, Padre, de verdade, eu vou levar a sério esta palavra, eu vou procurar primeiramente o céu, e aí o resto será procurado por consequência, mas primeiramente eu quero o céu, primeiramente eu quero agradar a Deus, primeiramente eu quero as coisas eternas, e depois, o que resta, eu procurarei as coisas deste mundo. Mas a postura de muitos católicos tem sido contrária, isto é, procuram as coisas da terra, e o que resta dá a Deus. Então o resto do tempo eu rezo, o resto do tempo, se eu tiver, eu vou à igreja, o resto do meu coração eu dou a Deus, mas o meu melhor eu dou às coisas do mundo, às pessoas do mundo. Mas como é que uma pessoa com um coração assim vai resistir quando os vendavais, quando as tempestades e quando os abalos sísmicos, aqui compreendamos, são as provações da vida e as grandes provações que precederão a vinda do Senhor? Como é que essa pessoa vai se manter de pé? Ela não vai resistir, não vai resistir. Como é, por exemplo, que uma mulher vai se manter fiel ao seu marido no matrimônio, quando ele não merece o seu amor, e ela diz, mas eu prometi a Deus amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Como é que um casal vai dizer, a vida está difícil, então se nós não estamos em condição de ter um filho neste período da vida, nós vamos nos abster sexualmente dos períodos férteis, porque por enquanto nós não estamos preparados para acolher uma nova criança, e como eu não sou o dono do meu corpo, eu não posso fazer com ele o que eu quiser, então eu me abstenho sexualmente, e depois quando a situação melhorar, nós vamos então nos abrir novamente à vida, para acolher aquele que Deus enviar. Não, na hora da dificuldade vai recorrer à camisinha, à anticoncepcional, à pílula do dia seguinte, ou ao aborto propriamente dito. Por quê? Porque na hora da dificuldade, a pessoa se esquece da sua fé. Então precisamos, meus santos, pedir a Deus que Ele nos conceda este foco. Não, primeiramente eu quero o céu, eu não quero primeiramente uma vida tranquila aqui na terra, porque senão, mesmo que eu busque a Deus, eu não sou um servo dele de fato. Senhor, Senhor, afastai-vos de mim, eu sequer vos conheço. É uma palavra fortíssima, meus santos, é uma palavra que nós precisamos aplicar a nós. Quando eu leio, quando eu rezo esta palavra, eu aplico a mim, um pregador da palavra, e que Deus me livre de ouvir isso dele. Eu não te conheço, mas Senhor, eu não te conheço. Imagine, que palavra terrível de se ouvir. Nós, crentes católicos, que vamos à missa, e que meia boca rezamos, porque se rezarmos de fato, nós o conheceremos, e por ele seremos conhecidos. Mas se a nossa oração for meia boca, um migué, para enganar a Deus, nós não o enganaremos.
enganar-nos-emos, nós é que nos enganaremos. Pois bem, e segue Jesus no capítulo 7 deste grande sermão da montanha. Jesus então vai dizer: entrai, versículo 13, Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai, meus santinhos, se de meus santinhos ele vos chamasse, entrai, meus santinhos, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são aqueles que por aí entram. Mateus capítulo 7, versículo 13. Percebe aqui o que significa então esta conclusão do evangelho de hoje? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque querem um cristianismo, um catolicismo light, querem viver os mandamentos segundo a sua vontade, aí criam um decálogo próprio, criam um catecismo próprio. Para mim isso é pecado, para mim isso não é pecado. Mas quando você faz isso, você renunciou à fé inteira, que se você nega um ponto da fé, você negou toda a fé. Então quando você diz, não, mas isso aqui é radical demais, mas a pergunta que você deve se fazer é: mas isto que para mim, que tem um coração tão duro, isto que para mim é tão radical, mas isto faz parte da doutrina católica pregada sempre e vivida pelos santos? Sim. Então eu é que tenho que me converter e não querer perverter a palavra de Deus, porque muitos são aqueles que por ali entram, por aquele caminho light, por aquele caminho atapetado, como vai dizer Santa Faustina, quando teve a visão do inferno, que o caminho que levava ao inferno era atapetado, era muito fácil. Mas nós sabemos que a porta para a salvação, ela é estreita. Nós temos que nos apequenar, nós temos que tirar de nós muitos apegos, nos fazer pequenos, para que por aquela porta possamos passar. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e crê em Deus Pai, e raros são aqueles que o encontram. E raros, você pode dizer que isso é um exagero semítico, mas nosso Senhor está dizendo que alguns, e são poucos os que acham que passam por aquela porta. Aí você diz: padre, mas eu quero ser parte desses poucos. Pois bem, então esforcemo-nos, levemos a sério, porque senão nós diremos: Senhor, Senhor, e Ele dirá: eu não vos conheço. Padre, o Senhor dizendo assim, o Senhor nos assusta. Meus santos, é porque muitos padres têm medo de assustar os seus fiéis, que eles se tornam florzinhas, isto é, contudo se assustam, caminhando para a perdição. Nós temos que pregar a verdade clara. Jesus disse isso, estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos os que por ali entram. Então nós precisamos saber, para que nós nos esforcemos, senão iremos deixar que entre na nossa cabeça a ideia falsa de que todo mundo vai se salvar, quando não é isso. Não, eu vou à igreja aos domingos, ou eu vou até a igreja todos os dias, mas a pergunta é: mas essa sua ida à igreja todos os dias, a sua vida de oração, tem produzido frutos? Você tem visto que você tem se tornado mais generoso, que você tem se tornado menos venenoso, menos vingativo, com um coração mais semelhante com o de nosso Senhor, perdoando com mais facilidade, lutando contra os seus vícios? Ou você tem tentado conciliar o inconciliável, isto é, você continua com a sua vida de pecado, só que você acrescentou uma pseudo vida de oração, isto é, você reza, você vai à vida, você reza, você vai à missa, mas você continua vendo pornografia, transando com a sua namorada, traindo a sua esposa, roubando no seu emprego,
olhando as mulheres na rua, caindo no pecado da masturbação. Mas eu estou rezando, eu estou indo à missa. Sim, meu santinho, mas olha, começou alguma mudança no seu coração? Começou, então vai em frente, está no caminho certo. Não tem mudança, isto é, você reza e peca, não se pode servir a dois senhores. Não se pode simplesmente você querer conciliar luz e trevas. Então precisa haver um rompimento e uma mudança gradativa, calma. Infelizmente, com a grande maioria, essa mudança não será instantânea, mas uma mudança gradativa e cotidiana. Então você está no caminho certo, mas se você simplesmente acrescentou à sua vida de pecado algumas orações e algumas práticas que como que aliviam o peso da sua consciência, você está dizendo: Senhor, Senhor, e o Senhor dirá: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Meus irmãos, que a Virgem Santíssima, que Nossa Senhora nos auxilie, que ela nos ensine que vale a pena lutar contra os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas maldades, que ela nos ensine que é bom esforçar-se para passar pela porta estreita, para que ela nos ensine como é bela e como é bom ter uma casa construída sobre a rocha, que é Cristo, para que quando o Senhor vier e nós dissermos: Senhor, Senhor, e Ele diga: vinde, benditos do meu Pai, eu vos conheço, assentai-vos à minha direita. Que a Virgem Santíssima nos alcance para todos nós esta graça que nos prepara para o Santo Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.